Gravando, bom dia a todos vocês, muito bom tê-los. Ana Cláudia, Lucas, César, Terezinha, Nália, Milena, Tauã, Iris, Malu, Matheus, grande Matheus, jogador do Garanhuns Futebol Clube. E o Rian também está por aqui, chegando a Beatriz. Nossa segunda aula de História na primeira semana e primeiro dia de setembro, mês da Pátria. Próxima segunda completaremos 198 anos da criação do nosso país. Estudando aí sobre o Império Bizantino, fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na aula de ontem. Vale a pena ler mais uma vez o texto, né? Que foi pedido, do qual tiraríamos as respostas. Então, na primeira, temos lá. Visto que o imperador mantém aqui em Constantinopla a sua residência, resulta da grandeza do império que uma multidão de homens das mais variadas condições chega à cidade, vindos de todas as partes do mundo. Cada um deles é levado a vir ou por alguma necessidade de negócios, ou por qualquer esperança, ou até por acaso. E muitos, na verdade, vêm por os seus negócios não se encontrarem em feliz situação em sua terra natal, a fim de fazer uma petição ao imperador, um pedido, e todos estes passam a residir na cidade por qualquer obrigação urgente, iminente ou ameaçadora. A juntar as outras dificuldades, estas pessoas têm também necessidade de alojamento, sendo incapazes de pagar aluguel de qualquer residência aqui. Essa dificuldade foi totalmente resolvida pelo imperador Justiniano e pela imperatriz Teodora, muito perto do mar, no local chamado Estádio, porque em tempos antigos, suponho, se destinava a jogos de qualquer espécie. Justiniano e Teodora construíram uma muito grande hospedaria destinada a servir de alojamento temporário àqueles que assim se encontrassem embaraçados. Então, com a mão no queixo aí, Nália, letra A, que pessoa se refere a essa multidão de homens? Quem são? E os demais? Grande quantidade de comerciantes. Variadas Grande condições. quantidade de... Cruzados, comerciantes e refugiados. Isso, viajantes, comerciantes, gente que chegava para residir ali. Muito bem. Letra B, é possível afirmar que o imperador Justiniano incentivava a atividade comercial? Justifique, sim ou não? Sim. Por quê? Pois muitas Aí pessoas vinham Copa, muitas mas pessoas acabaram ficando endividados. Então, Justiniano criou uma sociedade Constantinopla. temporária que se encontravam endividados. Isso. Alguém tentou aí, enquanto o Lucas falava, alguém tentou dizer não sei o que, Constantinopla. Quem foi? Pois as pessoas viajam para Constantinopla. Malu, pois as pessoas viajam para Constantinopla e, como Lucas disse, lá são acolhidas pelo o imperador. Mais alguém falou? O professor, na letra A, assim, há uma das mais variadas condições. Na letra A, certo? Gente das mais diversos lugares, das mais variadas condições, está certo sim. Mais alguém iria comentar a letra B? Não? Podemos seguir adiante? Ok. O silêncio de vocês me diz que sim. Então, continuando na página 23. Página 23, vamos ver aí arquitetura e arte. Desde a sua construção, nos diz a página 23, Constantinopla foi uma cidade projetada para ser uma cidade cristã. Então, tinha ali inúmeras igrejas. Durante o governo de Justiniano, e principalmente após aquela revolta que nós mencionamos ontem, a revolta de Nica, por conta do grito em grego, Nike Vitória, lá naquela corrida de cavalos, uma revolução que teve contra o imperador e os gastos de guerra, a cidade sofreu com inúmeros incêndios, as obras, ou seja, as igrejas tomaram a cidade. A técnica de produção de tijolos e argamassa se manteve preservada em Bizâncio, nas imponentes construções, como a igreja de Santa Sofia, reconstruída em 532. Então aí você vê duas imagens. Uma do interior dessa famosa igreja Santa Sofia e a segunda imagem, a foto da mesma igreja por fora. Então essa é a mais antiga igreja cristã lá do Oriente.
Se não me falha a memória, essa igreja ela foi construída a mando da mãe do imperador Constantino, Helena. E essa igreja foi a que nós mencionamos em aulas passadas, que recentemente, depois da tomada dos muçulmanos, essa igreja virou um museu. Mas na primeira imagem vocês veem uns círculos aí com as letras árabes escritos. Umas letras árabes escritas nesse círculo. Estão vendo aí? Sim ou não? Sim. Sim. Porque quando os muçulmanos tomaram Constantinopla em 1453, eles transformaram essa igreja em museu e recentemente ela foi transformada em mesquita. Mesquita é o local de culto dos muçulmanos. Alguém lê essa janelinha verde aí? Séculos antes? Eu. Vai, Tauan. Manda ver. Séculos antes, os romanos haviam inventado a argamassa, que usavam pura ou misturada a tijolos e pedras para construir edifícios, aquedutos, monumentos e estradas. No Ocidente, esse conhecimento se perderá, tal como o grego antigo. A técnica de fabricação de tijolos desapareceu por quase 1000 anos. Isso, se perderam, no caso, no passado, né? E aí foi mantido, como disse o parágrafo, essa técnica de construção de argamassa de tijolo que o Tauan ajudou a gente lendo, diz o parágrafo anterior que a gente leu, foi perdida no Ocidente, mas foi preservada lá no Oriente, em Constantinopla. Entre as construções, a gente estudou, né, quando vimos o Império Romano, a gente viu a arquitetura romana. Já na arquitetura do Oriente, lá de Constantinopla, preservam-se até hoje muros, cisternas, aquedutos, templos religiosos. A arquitetura é marcada por cúpulas, como você vê na segunda imagem, né, essa abóbada redonda assim no teto, isso é chamado de cúpula. Múltiplas abóbadas no interior e formato arredondado das construções. Agora, no material de apoio, tem umas perguntinhas aí nessa página 23 sobre o material de apoio. Eu acredito que o material de apoio está lá no final do livro didático. Se vocês não encontrarem aí no livro didático de vocês, eu trouxe aqui na tela para facilitar a nossa resolução dessas questões. Essa página aqui está aparecendo na tela. Eu acredito que vocês devam ter no final do livro didático, material de apoio. Então, pergunta A. Que locais apontados no mapa apresentam recebendo a influência artística bizantina? É só a gente seguir as setas. E aí a gente pode responder, seria para responder no caderno, mas a gente pode, não precisa pegar o caderno, quem quiser pegar não tem problema, mas a gente pode responder conversando. Quais são os locais que a gente pode perceber aí? Cidades francesas, né? Saint-Denis, cidades, umas 3 cidades aqui da Itália, Veneza, Ravenna, Florença, cidades da Rússia também aparecem aqui, Moscou. Então são os locais que a gente poderia citar, que apresentam, que receberam essa influência da arte bizantina. Quase, professor, que o áudio do senhor deu uma travada e não deu para escutar direito. Seria para a gente mencionar algumas cidades que aparecem no mapa nesses pontinhos, Malu. Saint-Denis, Veneza, Ravenna, Florença, Moscou, que é na Rússia hoje. São tudo cidades que nós poderíamos mencionar na letra A. Letra B. Em várias imagens está retratado um tipo de arte denominada mosaico. Ele pede para que a gente fizesse uma pesquisa e registrasse no caderno, mas como a gente já está ao vivo conversando, podemos responder conversando mesmo, sem ter que fazer uma pesquisa depois. Então, com certeza vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de arte chamada mosaico. Já Mi, Tauan e os demais? Já. E aí, Nádia, o que seria, Tauan? Um mosaico. Que tipo de arte é esse? Eu não sei explicar muito bem, mas é tipo, vamos dizer, uma figura de algum animal, alguma coisa, algum bicho, sei lá, em formato de papel, que eles dobram o papel até que fica aí o formato daquilo que eles querem. Eu acho que aí tu tá confundindo com origami, que é aquele de papel, né? Esse aqui chama mosaico. E aí, alguém
Não sei explicar direito, mas acho que é tipo várias imagens que formam uma em conjunto, né? Isso, Nália, muito bem. É uma pequenas, imagem de pedra. formada com pequenos pedacinhos, fragmentos de pedras coloridas, né? Você junta os pedacinhos de pedras coloridas e aí, no final, quando você termina de montar e encaixar as pedrinhas, você se afasta a distância da observação, está lá a imagem reproduzida. Então, essa é a arte chamada mosaico. Agora, observando aí essas imagens que aparecem contornando, rodeando o mapa. Vamos responder na letra C. Quais são os temas representados nos mosaicos? Aí a gente tem aqui a partir da terceira imagem, né? Interiores de igreja, capas de livro. Quais são os temas retratados? Temas religiosos? Imagens religiosas. Isso mostra como a arte, toda a vida, a gente vai também dizer, repetir isso na aula de hoje, mas já adiantamos em aulas passadas, como a religião era bastante frequente lá, muito fortemente vivida no Império Bizantino, até mais do que em Roma. Voltando lá na página 23, nós temos agora falando lá na página 23 sobre as leis, ou seja, o direito em Roma. Aliás, em Bizâncio, em Constantinopla. Os romanos, quando a gente estudou, eles dividiam, está lá na página 11, os romanos dividiam as suas leis em 3 grupos. Já o pessoal de Constantinopla, com o imperador Justiniano, que foi que organizou as leis de Constantinopla, ele dividiu em 4 partes, em 4 seções. Tinha o Codes Justinianos, que eram leis imperiais existentes antes do governo dele, antes do governo de Justiniano. Tinham as leis chamadas instituciones, ou orientações para aqueles que estudavam as leis, para aqueles que estudavam direito. Tinha um terceiro grupo de gesto pandecta, principais decisões dos juristas romanos com base na interpretação das leis, seriam uma espécie de jurisprudência, decisões em julgamentos passados que eles registravam por escrito para facilitar decisões tomadas futuramente, em julgamentos futuros. E tinha uma quarta seção, um quarto grupo de leis, que eram as leis chamadas novelli, leis criadas durante o governo de Justiniano. Não precisa decorar, só a nível de informação. Não precisa se desesperar para decorar isso. Página 24. Nós temos ali um pronunciamento do imperador Justiniano no dia que ele promulgou a organização dessas leis. Quem lê para a gente essa janelinha rosa? Nossa, professor. Vai, Naila. É nosso desejo que todos os povos que são governados pela administração de nossa clemência pratiquem essa religião que o divino Pedro, o apóstolo, transmitiu aos romanos. Acreditamos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob a aparência da mesma majestade e de Santa Trindade. Ordenamos que essas pessoas que seguem essa lei adotem o nome de cristãos católicos. O restante, porém, que julgamos ser dementes e insanos, terá de sustentar a infâmia dos dogmas hereges. Seus locais de encontro não deverão receber o nome de igrejas, e eles serão primeiramente atingidos pela vingança divina, e em segundo lugar, pela retaliação de nossa própria iniciativa, que executaremos de acordo com o julgamento divino. Professor, áudio está ligado. Ok, valeu. Então a proposta seria da gente responder no caderno as perguntinhas que seguem. Mas aí quem não está no caderno, como estamos ao vivo, podemos conversar sobre essas perguntinhas. Aparece aí na área leu, a gente acompanhou, aparece muitas informações interessantes sobre a questão religiosa lá em Constantinopla. Como dissemos,
A religião era muito presente, era um dado cultural muito forte, muito vivido por todos, talvez mais até do que em Roma. Então, letra A, qual era o principal desejo da administração bizantina, do imperador Justiniano? Qual era o principal desejo? Ele deixa claro lá na primeira linha que todos os povos que são governados pela administração da nossa clemência, do nosso bom governo, pratiquem essa religião. Que religião? O catolicismo, na época. Letra B. Como eram considerados os indivíduos que não seguiam esse desejo do governante? Ele vai dizer aqui na sexta linha: julgamos ser dementes, insanos, e até ele diz na próxima linha, hereges. Então, dementes, insanos e hereges eram considerados indivíduos. Isso é uma fala do imperador Justiniano, né, gente? Eram considerados assim aqueles que não seguissem a religião do império. Letra C. De que forma o governo agiria contra esses que não praticassem a religião cristã? Aí ele vai dizer na penúltima linha: agiriam com retaliação, ou seja, proibições, punições, condenações, expulsões. Tudo isso está incluso na palavra retaliação. Retaliação, ou seja, uma punição por nossa própria iniciativa, pela iniciativa do governo, e, segundo a fala do imperador Justiniano, também sofreriam um julgamento divino, julgamento de Deus. Então, letra A, qual era o principal desejo? Que todos seguissem a religião cristã. Letra B, como eram considerados? Dementes, insanos e hereges. Letra C, de que forma o governo agiria? Com punições e sofreria um julgamento divino. Depois, com calma, quem tiver dificuldade de responder, pode voltar à gravação no YouTube e responder com calma. Mas, como disse, não é obrigado, já que estamos aí conversando sobre as perguntas. Só quem quiser deixar de maneira organizada no caderno, feito Milena está fazendo agora. A Igreja Bizantina, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa igreja, que é a mesma religião cristã, que é a mesma religião católica, com algumas diferenças. Então, já dissemos, não é novidade, a vida social, o dia a dia, estava muito ligado à religião. A igreja lá de Constantinopla, para diferenciar, não é para separar, entendam bem, porque havia algumas diferenças, então, para diferenciar da igreja de Roma, chamada católica, a igreja de Constantinopla passou a ser chamada de igreja ortodoxa, até hoje. Por quê? Por influência da cultura grega, já que Constantinopla, antes de ser dominada pelos romanos, chamava-se Bizâncio. Foi uma cidade fundada pelos gregos. Lembrem disso. E aí Constantino mudou o nome para Constantinopla, que depois virou a sede do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino. Então o idioma lá era o grego, e aí esse idioma, essa cultura dos gregos vai criar um ritual e uma forma da igreja se organizar diferente da igreja de Roma. Por isso que a igreja de Roma nós chamamos católica e a igreja do Oriente chama-se igreja ortodoxa. Veja aí um pouquinho dos rituais que eles praticavam. Quem lê para a gente essa janelinha azul? Milena, Anaís, alguém? Malu, Letícia, Cecília? Vai. Os bizantinos, no decorrer da vida, estavam ligados a rituais religiosos. Após o nascimento de um filho, pais e outros familiares seguiam ao cortejo até o templo ortodoxo, onde as crianças seriam banhadas 3 vezes nas águas da pia batismal. Nesse momento, ela recebia um nome, e então preparada ao conselho de patriarcas. Isso, os batizados. E os casamentos, Mi? Continua aí. Os casamentos eram realizados na presença da patriarca quando os noivos trocavam alianças. Os funerais, por sua vez, eram rituais divididos em duas partes. Na primeira, o falecido disposto em sua cama, voltado para Jerusalém, e com um ícone que protegia até a outra vida, era exibido à família.
Ao redor da cama passavam os familiares chorando e lembrando a perda do ente querido. Após as despedidas, o corpo era conduzido ao cemitério e sepultado. Os homens da família passavam a noite vigiando o túmulo para impedir que maus espíritos impedissem a chegada da alma do falecido ao outro mundo. Valeu-me. Então você vê rituais que os cristãos praticavam lá na Igreja Ortodoxa no início desse cristianismo lá em Constantinopla. E você percebe pelo parágrafo, Milena leu, a gente acompanhou, que esses rituais cristãos, como no caso do funeral, ele era acompanhado até misturado assim com certas crendices populares, né? Por exemplo, o temor de vigiar o túmulo para impedir que maus espíritos viessem impedir a chegada da alma. Mas se a alma é algo invisível, o corpo estava lá na sepultura, como é que eles iam saber se chegou ou não do outro lado do mundo? Que outro lado era esse? Era o céu? Onde era? Havia essas crendices populares que se mesclavam, se misturavam dentro da fé cristã praticada em Constantinopla. E aí ajuda a gente a entender um pouquinho como era essa religião praticada lá. Na página 25, para concluir o nosso capítulo 10 sobre o Império Bizantino, diz que as discussões religiosas eram frequentes e tinham duas correntes, ou seja, duas maneiras de pensar, não é corrente de ferro com aqueles elos, mas é duas maneiras de pensar, correntes de pensamento, que foram consideradas lá em Constantinopla heresia, ou seja, que não era o que a igreja ensinava. Os iconoclastas, por exemplo, voltando lá na página 24, Milena leu que no funeral a pessoa, o falecido, ele era enterrado, tem lá dizendo na segunda linha, com um ícone. O que era esse ícone? O ícone era um quadro, geralmente com uma passagem bíblica ali retratada em forma de arte, forma de pintura, ou até, dependendo da posse do falecido, em mosaico, que dava mais trabalho fazer em mosaico do que pintar. Mas o ícone geralmente era um quadro, ou com a passagem da Bíblia, ou com o rosto de Jesus Cristo, ou da Virgem Maria, ou de outro santo, que esse cristão era enterrado com ele, como a gente leu o relato histórico, Milena leu, a gente acompanhou. Então, lá em Constantinopla, havia um grupo chamado iconoclasta. Que grupo era esse? Não precisa decorar isso, tá, gente? Não precisa se preocupar, é só a nível de informação. Esse grupo dos iconoclastas, eles desejavam proibir o culto dessas imagens, o culto desses ícones. Os iconoclastas defendiam que nada produzido por mãos humanas poderia representar as santidades e muito menos ser objeto de adoração, já que as igrejas cristãs, como a gente viu lá na arte bizantina, né, do material de apoio, está novamente aí na tela, as igrejas eram totalmente assim enfeitadas, digamos assim, ornamentadas, seria melhor a palavra, com passagens da Bíblia e também com a vida e a gravura dos santos. Então, os iconoclastas era aquele grupo que queria proibir o uso das imagens. Tinha um segundo grupo chamado de monofisista. Mais uma vez, repito, não precisa decorar isso, só a nível de informação, hein? Esse grupo dos monofisistas negavam a Santíssima Trindade. Eles não acreditavam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Consideravam que Cristo não tinha uma natureza humana, mas apenas divina. Ou seja, eles nem acreditavam na Trindade e diziam que Jesus não era humano, era apenas Deus. Essas diferenças vão gerar conflitos e vai haver uma separação, como a gente disse, da Igreja Católica lá de Roma com a Igreja de Constantinopla. A de Roma ficou sendo chamada até hoje Igreja Católica e a do Oriente até hoje também chamada de Igreja Ortodoxa. A partir dos anos 1200, século XIII, o Império Bizantino começa a ser invadido por turcos muçulmanos, tanto de Veneza quanto também da Arábia, de modo que no ano de 1453, esse chefe muçulmano, o sultão Mohammed, derruba as muralhas de Constantinopla e toma a cidade. Nessa data da tomada de Constantinopla, da invasão, da destruição de Constantinopla, esse ano de 1453,
ele é tido como o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. E aí, por último, nós temos falando aí sobre o Império Persa-Sassânida, que foi um império, outras histórias, só para complementar, né, a parte do assunto, que foi tomado pelos macedônios depois da morte de Alexandre Magno, um império que ressurgiu e que se manteve aí contra as invasões do Império Romano, mas que não resistiu também à invasão dos muçulmanos. E assim nós concluímos o capítulo 10 do nosso livro 3. Próxima semana, segunda-feira, não temos aula porque é o feriado de 7 de setembro, mas de hoje a 8, pelo Zoom, nós nos encontramos para iniciar estudando sobre essa religião chamada de islamismo, a religião dos muçulmanos. Um assunto também interessante. Para casa, essas 3 perguntinhas da página 26 do livro didático. É muito fácil. 3 perguntinhas apenas no livro, tira a foto e manda lá no Classroom, a página 26 do livro didático. Bom restante de terça-feira, bom restante de semana. Muito bom vê-los por aqui. Tchau. Tchau.